Boa noite, pessoal. Antes de tudo, quero agradecer as questões que estão sendo enviadas. E esse pequeno vídeo hoje vai para Ana Caroline, especialmente, que me fez uma questão muito interessante. E às vezes essas questões não passam na nossa cabeça. Vale a pena vocês enviarem esses questionamentos. O questionamento dela foi o seguinte: eu sempre falo nas minhas aulas que determinados estilos ou linguagens, para ser mais preciso, defendem ou desenvolvem ou propiciam aos seus espectadores ou às pessoas que vivenciam aquela experiência estética os elevados valores estéticos. E esses elevados valores estéticos a gente deve, obviamente, falar pelo aspecto moral e pelo aspecto também do desenvolvimento da beleza. Não a beleza da aparência necessariamente, mas essa beleza da aparência é um resultado de um processo de desenvolvimento de uma beleza interior, uma beleza imaterial. Essa sim é a verdadeira beleza, baseada, obviamente, em toda a estética da antiguidade clássica. E como é que a gente identifica, basicamente, né? O que é que a gente pode falar sobre isso? Bom, eu devo dizer o seguinte: você deve, claro, saber fazer uma interpretação de uma obra de arte, seja, obviamente, existem os critérios para você analisar uma obra, por exemplo, de linguagem clássica na pintura, na escultura, na arquitetura, da forma que for, né, e na sua expressão, pode ser na música, por exemplo, ou na própria poesia. Mas eu diria basicamente o seguinte: para que a obra tenha esse elevado valor, ele tem que ter o arcabouço da linguagem filosófica por trás. E essa linguagem filosófica ela tem que se apoiar nas doutrinas clássicas, essas doutrinas que de fato desenvolvem esse valor moral e estético alto no espectador, nas pessoas que vivenciam aquele lugar. E, por exemplo, não dá para fugir, claro, das categorias aristotélicas. Então, quais são as causas aristotélicas, né? Ou categorias de análise de Aristóteles? Quais são elas? Material, formal, eficiente e final. Se uma obra de arquitetura, por exemplo, ela não for materialmente relevante, formalmente relevante, eficiente na sua manifestação e a causa final não for nobre, então essa obra de arquitetura é uma obra sem valor estético. Ela pode ser funcional, ela pode ser bem construída, ela pode ser útil, mas ela não tem um elevado valor estético. E todos os autores da doutrina clássica, da linguagem clássica na arte, falam sobre isso. Do Alberti, o Michelangelo, nos seus poemas, os tratados de arquitetura e de pintura. E eles citam claramente nos seus tratados a obra, por exemplo, do próprio Euclides. Eles citam os tratados, por exemplo, da pintura da época do Renascimento. O próprio Alberti, eles citam até que a obra do Brunelleschi é baseada em toda essa doutrina. Para não falar, por exemplo, no próprio Kant. Lembre-se que um dos capítulos da Crítica da Razão Pura é chamado Arquitetônica Pura, né? E é claro, isso não é ensinado nas faculdades de arquitetura de um modo geral. Primeiro, por desconhecimento dos professores, que não estudam, muito menos se dedicam à parte teórica, com exceção de alguns poucos, é claro. A tradição brasileira é baixíssima na parte de teoria. Grande parte desses livros fundamentais você só encontra ou em italiano ou em francês, e obviamente a partir do século XX em língua inglesa. Mas o próprio Leibniz, o Spinoza, o Descartes, todos esses são autores que dedicaram partes de sua obra ao estudo da linguagem clássica. Qual clássica? Não necessariamente com esse termo, mas a que desenvolve os grandes parâmetros da evolução estética e moral no ser humano. Vale ressaltar, por exemplo, que depois do Kant, o próprio Hegel dedicou toda a sua obra da estética basicamente a estudar o que é essa linguagem na arte que faz com que determinadas pessoas ou sociedades tenham um alto valor cultural, moral e, portanto, também estético. Espero que tenha sido esclarecedor, Ana, e qualquer coisa, manda novamente a mensagem, a resposta a esse vídeo. Um abraço, obrigado a todos, divulguem, que realmente é um assunto fundamental. Obrigado, um beijo e abraço.